Another plane just hit. Imagens ao vivo de Bagdá, 9 horas da noite, começou o real. This is what it's like just to get out the front door. O pânico que se espalhou pelos mercados de ações em todo o mundo causou a pior desde 1997. It is the deadliest terror attack in France. Destruindo a vegetação, destruindo as casas, A Itália atingiu o pico de mortes pela pandemia do novo coronavírus no Brasil. A Agência Nacional Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Naturalmente que a cor vermelha, dentro do contexto dos cavaleiros do Apocalipse, não pode significar outra coisa. É sangue e sangue derramado. Esse período da história, que é simbolizado por esse cavalo, foi um período muito cruel, muito triste para a igreja cristã da época. Acontece que, quando o diabo viu, no período do cavalo branco, o crescimento da igreja, a pureza da igreja, a força da fé dos cristãos, ele resolveu fazer alguma coisa e não ficar de braços cruzados. E aí então, ele conseguiu com que o Império Romano se voltasse contra os cristãos. Agora você imagina uma coisa: dos últimos grandes governos mundiais, desde a época da Babilônia, passando pelos medos e persas, passando pelos gregos, eram os romanos que detinham os piores e mais cruéis exércitos de todos os governos mundiais. E eles agora estavam arregimentados com todo o aparelhamento, com toda a tecnologia de guerra, com toda a ferocidade para tentar matar um povo que era pacífico, um povo que não falava mal de ninguém, um povo que não tinha armas, um povo que só queria o bem do próximo. Foi uma tremenda covardia e foi uma carnificina ímpar. Nunca na história da humanidade havia tido algo tão ruim, tão mal feito do ser humano para o ser humano. Nós somos acostumados com as cenas do Holocausto, porque nós temos acesso às imagens e fotos. Mas o que os cristãos desse período do cavalo vermelho sofreram foram coisas muito, mas muito piores do que os judeus sofreram nas mãos dos nazistas. Foram inventados muitos tipos de torturas e muitas vezes, quando os cristãos negavam a fé, porque alguns deles negaram a fé sim, tamanha a dor que eles sentiam nas torturas, ainda assim eles recebiam uma marca física dos exércitos para eles serem percebidos em todos os lugares que eles haviam sido cristãos ou ainda eram cristãos. E sabe quais eram os tipos de marcas que os soldados faziam neles? Ou eles arrancavam uma orelha, ou eles perfuravam um olho, arrancavam um pé, arrancavam uma mão, arrancavam um braço. Todas as pessoas mutiladas eram pessoas que haviam sido torturadas porque tinham sido cristãs. Mas a maioria deles não negava a fé, e eles eram então mortos. E aí os soldados faziam coisas das mais diversas. Eu conheço a história, por exemplo, de uma mulher chamada Felicitá. E o mais interessante é que ela era romana e ela era da classe alta romana. Ela tinha 7 filhos, só que ela se converteu para o cristianismo. E ela educou seus filhos no cristianismo. Quando ela foi descoberta, os soldados pegaram os 7 filhos dela e assassinaram um por um, das mais diversas formas. E ela tinha que assistir o assassinato dos filhos. Os irmãos mais novos, porque eles começaram matando do mais velho até o mais novo, assistiam à morte dos irmãos mais velhos. E se perguntava para eles se eles gostariam de negar a fé, e eles não negavam. Aquela mãe teve que assistir um dos filhos sendo degolado, outro filho ela teve que assistir sendo jogado num precipício e se espatifando lá embaixo. Outros filhos foram assassinados ao fio da espada. E o último filho mais novo, que recebeu uma facada, uma espada no peito, quando o soldado tirou a espada com o sangue do filho, mostrou para a mãe e depois enfiou no peito daquela mulher. Mas em momento algum eles pensaram em negar. Existe a história de um homem muito conhecido na história eclesiástica chamado de Policarpo. Ele era um bispo
muito influente no mundo cristão daquela época, e o imperador mandou prendê-lo, mas como ele era um homem muito querido pelos cristãos, o imperador deu uma chance para ele. E quando os soldados chegaram na casa dele, eles disseram: Policarpo, o imperador mandou prender você e matar você, mas ele mandou um recado também. Se você aceitar não pregar mais, se você aceitar negar esse Jesus que você adora, você vai ser preservado. Aí sabe qual foi a resposta de Policarpo para os soldados? Ele disse: eu tenho 86 anos de idade. E nos meus 86 anos, Jesus nunca me fez mal. Jesus só me fez bem. Como é que eu vou negar ele agora? Eu não posso negar. E aí os soldados disseram: então você vai morrer, Policarpo. Ele assim: tudo bem. Eu quero fazer um último pedido então. Eu quero que vocês me deem 1 hora, porque eu preciso orar para o meu Jesus antes de morrer. E ele recebeu essa dádiva, entrou para casa e começou a orar em voz alta durante 1 hora. E os soldados do lado de fora da casa ouviram a oração. E aquela oração foi tão poderosa, tão forte, que arrebentou com a dureza do coração daqueles soldados. Acabou que Policarpo foi morto. Mas os soldados que buscaram ele para a prisão e para a morte se converteram. O tanto de cristãos que morria gerava muitos tantos de cristãos convertidos. Todos os cristãos que morriam pela mão do Império Romano naquela época, eles deveriam ser mortos em público, para que as pessoas tivessem medo do cristianismo e não quisessem se converter ao cristianismo. Mas o que acontecia era o contrário. Cada pessoa que morria às vezes cantando na fogueira, morria com um olhar sereno, morria orando a Jesus. Tocava o coração de muitas pessoas ali. E nem os soldados, nem o imperador e nem mesmo o diabo conseguia impedir os pensamentos e os sentimentos das pessoas que estavam testemunhando a morte dos mártires. E eles silenciosamente, sem dizer uma palavra, sem receber uma palavra dos mártires, eles se convertiam aos milhares. Tertuliano, que foi um dos que viveu nessa época, chegou a dizer o seguinte: o sangue dos mártires é semente para o cristianismo. A verdade é que a estratégia do diabo de tentar abafar e matar a igreja cristã daquela época não deu certo. Quanto mais ele pressionava, quanto mais ele perseguia, mais cristãos surgiam. E foi por isso que quando João estava olhando Jesus quebrar o 3º selo, apareceu um cavalo preto. E você vai entender sobre isso no próximo episódio.